Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre a lógica do processo comercial para vender um loteamento. Como é a jornada do cliente desde o primeiro momento em que ele fica sabendo sobre o seu produto até o último momento, que é quando ele assina o seu contrato. É importante a gente entender essa lógica comercial porque muitos loteadores não investem muito tempo pensando sobre essa estratégia, sobre essa lógica. E quando isso estiver bem claro dentro da nossa cabeça, a gente vai encontrar os mecanismos de otimização. Como é que é o padrão comercial? Como é que a maioria dos empreendimentos são lançados e como é que a maioria dos loteadores esperam vender os seus empreendimentos? É uma sequência básica de 3 etapas. Primeiro, o cliente é impactado pelo nosso anúncio ou por meio de um convite para um evento que nós iremos fazer no futuro. O segundo passo é o cliente comparecer presencialmente ao nosso estande de vendas, ao nosso escritório de vendas. E o terceiro passo é o cliente comprar a unidade e assinar o contrato. Então são 3 passos. Você faz o anúncio, o cliente comparece ao estande e o cliente compra. E normalmente a gente tem a expectativa de que o cliente compre já nessa primeira visita. Muitos corretores sequer fazem o acompanhamento das visitas que aconteceram dentro do estande. Muitos empreendimentos sequer fazem o cadastro das pessoas que visitaram o estande, porque a expectativa é ou o cliente compra nessa primeira visita, ou então provavelmente ele não compra mais. Só que na hora que a gente começa a analisar essa decisão de compra, a gente consegue ver que nenhum cliente, nenhuma pessoa deveria comprar um imóvel nesse impulso. Um imóvel é um ativo muito grande dentro do orçamento familiar. Provavelmente o imóvel é o bem mais caro dessa família. E poucas famílias compram mais de um imóvel ao longo da sua vida. Então assim, a gente que está do lado de cá, seja na ação comercial ou seja empreendendo, a gente está acostumado a vender muitos lotes. A gente atende muitos clientes o dia inteiro, a gente faz muitas propostas, a gente assina muitos contratos, a gente assina muitas escrituras. Isso é corriqueiro para quem trabalha com loteamentos. Agora, na outra ponta, a família que está comprando, não. Essa família está fazendo um grande negócio. Essa família não está simplesmente comprando lote, essa família está investindo ali para o seu futuro, ela vai construir o seu lar ali em cima. Então a gente precisa levar em consideração quais são as expectativas da família quando ela está comprando a nossa unidade. Para essa família, isso é um grande negócio e, em sendo um grande negócio, ela não deveria fazer isso no impulso. Ela não deveria fazer essa aquisição por meio de persuasão feita lá com o corretor. Não. Tem que ser uma decisão minimamente pensada e uma decisão minimamente bem tomada. Por quê? Se for essa decisão impulsiva, baseada na persuasão, é provável que essa família, após algum tempo, recobre a razão e entenda que ela não fez um negócio tão bom ou que ela fez uma aquisição que não é tão útil e então vai partir por um distrato ou vai se tornar inadimplente. E a solução para esses problemas que eu estou expondo aqui é o marketing. O marketing cria a possibilidade de você informar o seu cliente e de o cliente tomar uma decisão de compra mais informada, que é sabendo sobre a localização do empreendimento, sabendo as características desse produto, sabendo quantas unidades são, o que acontece na área de lazer, qual é a melhor região dentro do empreendimento, como é a variação de preços, se, por exemplo, os lotes de esquina são mais caros do que os lotes de meio de quadra, se os lotes que estão mais próximos do centro da cidade são mais caros que os lotes mais afastados, se os lotes nascentes são mais caros do que os lotes poentes, como é que é o desnível, como é que são as obras de infraestrutura. O marketing cria a possibilidade de você ir contando essas coisas para os seus clientes. E um segundo ponto muito interessante para você que está empreendendo é que o marketing cria a possibilidade de aumentar o número do volume de interessados. Você vai ter mais pessoas interessadas nas suas unidades. Eu estava conversando sobre esse ponto com um cliente da mentoria. Ele está se preparando para lançar 600 unidades. E eu vim explicando que ele não precisa vender esses 600 lotes para os primeiros interessados. O ideal é que ele possa filtrar quem são os clientes desse empreendimento. Por exemplo, ele pode cobrar uma entrada maior e, cobrando uma entrada maior, você estará automaticamente filtrando os clientes com maior poder aquisitivo. Ou então você pode fazer um cadastro e análise de crédito.
Então você vai vender somente para aqueles que não têm restrição no Serasa, ou você vai vender somente para aqueles que têm uma renda comprovada. Você está filtrando. E o ideal é que, se o marketing for bem feito, após a aplicação desse filtro, sobrarão os 600 interessados, sobrarão os 600 clientes ideais. Mas para que isso aconteça, é necessário que a venda seja trabalhada, porque eu estou falando aqui que a venda não deve acontecer nesse mecanismo impulsivo. Ela não deveria acontecer na primeira visita do cliente. O cliente vai a primeira vez, conhece o corretor, conhece o produto, conhece as condições de pagamento. O cliente volta para casa, envia os documentos para análise de crédito, ele volta para o estande para confirmar se o crédito foi aprovado, escolher a sua unidade. Essas coisas, essas etapas não deveriam ser puladas. Tudo isso é muito importante no processo comercial, que é o assunto desse vídeo, mas também no processo financeiro, que é o que acontece depois do comercial. Esse cliente precisa se manter adimplente e a carteira saudável. Então, o corretor precisa trabalhar essa venda e isso é feito por meio de um relacionamento. O relacionamento começa com o cliente se cadastrando na entrada do estande de vendas. Vai ter lá uma coleta de e-mail ou uma coleta de telefone e depois o que acontece com esse cadastro? Esse corretor vai fazer o primeiro atendimento, mas depois pode acontecer mais coisas e o marketing vai resolver esse problema, que é esse relacionamento futuro. Por exemplo, daqui 30 dias, se o cliente ainda não comprou, seria interessante a gente enviar um material para ele. E o que vai ser esse material? Pode ser um vídeo falando sobre as obras de infraestrutura do empreendimento. Então, tem que fazer esse vídeo para mandar para os clientes. Esse acompanhamento comercial é muito interessante porque às vezes o cliente não está pronto para comprar ali no lançamento, com o empreendimento ainda em construção, mas esse é um cliente ideal para o momento em que as obras estiverem concluídas e para comprar um lote um pouquinho mais caro da reserva técnica. Então, você não pode ir desperdiçando esses contatos comerciais se eles não compraram no primeiro contato. Então, eu estou propondo aqui para você analisar o funil de vendas em mais etapas do que aquelas 3 etapas iniciais, que é um anúncio, uma visita e então a venda. Pense o seguinte, vai ter o anúncio, pode ser que tenha a visita e depois você vai continuar se comunicando com esse cliente. Você vai enviar materiais no e-mail dele, você vai enviar materiais no WhatsApp, você vai chamar ele para novos eventos e no momento adequado vai acontecer a venda.